Olá, querido irmão, querida irmã. Vamos cantar um pouco? Os convido a cantar a música Logo Jesus vem nas nuvens do céu. Logo Jesus vem nas nuvens do céu, os filhos buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar. Logo Jesus vem em busca dos seus, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar. Logo Jesus com os anjos virá, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar. Olá, querido irmão, querida irmã, famílias da Comunidade Paz aqui de Santiago, bem como a você que participa deste momento de reflexão de qualquer parte deste mundo por meio deste canal. Então, hoje é dia de Ascensão, nós lembramos a subida de Jesus ao céu. E eu quero trazer uma reflexão para este momento. Quem sabe, costumeiramente, em muitos lugares há cultos nesse dia, mas em função dessa pandemia, certamente a melhor forma é a gente relembrar os acontecimentos e refletir a respeito deles por meio de um estudo, por meio de uma transmissão de uma live. Tá? Deus nos abençoe e o primeiro texto é o Salmo 47. Esse salmo é um salmo onde Deus é louvado porque domina o mundo inteiro. E também o salmista convida o povo a louvar a Deus, onde ele lembra que Deus governa a todos nós do seu trono. Deus governa o mundo do seu trono. Vamos acompanhar. Batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta. Pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos, Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é orgulho do seu povo, a quem Ele ama. Deus vai subindo para o seu trono. Enquanto Ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o grande Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono, Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus, Ele domina tudo. O salmista lembra que realmente tudo pertence a Deus e Deus tem domínio sobre tudo. E ele nos lembra, por isso é lido no dia da Ascensão, Deus vai subindo para o trono. Jesus é o nosso Deus que veio do trono do Pai Celestial, foi enviado pelo Pai para este mundo, com o propósito de nos buscar, primeiro para nos preparar para podermos ir a Deus e depois para nos buscar. Nós iremos olhar com mais atenção sobre essa maneira como Deus veio nos buscar logo em seguida. Mas o salmista então diz, Deus vai subindo para o seu trono, de onde ele veio, Jesus, e enquanto ele sobe, há gritos de alegria, sons de trombeta. E nós veremos que realmente a multidão e os apóstolos que viram Jesus subir, eles ficaram muito emocionados ao verem Jesus subir ao céu. Então vamos ouvir o texto de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 ao 11, onde Lucas, que é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, fala sobre este acontecimento da subida de Jesus ao céu e traz mais alguns detalhes significativos. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu.
Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galiléia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Nós temos então aqui a confirmação do evangelista Lucas, por meio do livro de Atos, para a sua igreja, dizendo que este Jesus que subiu ao céu, ele voltará do mesmo modo, mas ele voltará para julgar, para salvar aqueles que creram nele. E é sobre isso que nós iremos também ler então no Santo Evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 44 a 53, onde está escrito assim: depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito no livro da lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado da Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria e passavam o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Vocês lembram que o salmista já lembrou que quando Jesus fosse levado ao céu, haveria louvor. Então, os discípulos, os apóstolos que viram Jesus subir, eles voltam para o pátio do templo e louvam a Deus, louvam constantemente a Deus por terem visto Jesus ser levado ao céu. Então, Jesus os abençoa, isso é importante, e lhes promete o Consolador, o Espírito Santo. Eles não ficariam sozinhos, eles não são abandonados com a ida de Jesus ao céu. E nós lembramos que no dia de Pentecostes, daqui a 10 dias, o Espírito Santo vem sobre eles, né? Eles são batizados pelo Espírito Santo e então passam a anunciar a partir de Jerusalém a mensagem da salvação. Mas é importante nesse momento nós termos a atenção para sabermos por que Jesus veio e por que ele voltou ao Pai. Então Jesus veio com o objetivo exclusivo de
nos levar de volta ao Pai. E como ele faz isso? Como Jesus fez isso? No texto que nós lemos, onde Jesus mesmo fala aqui no Evangelho, então Jesus diz assim: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. 40 dias atrás nós lembramos a ressurreição de Jesus, 3 dias antes nós lembramos a morte de Jesus. Então Jesus está falando, o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciado a todas as nações. Jesus, ele veio para salvar. Jesus foi enviado do Pai para este mundo, para salvar o mundo. E como Jesus salva o mundo? Como é que Jesus veio nos salvar? Por meio da mensagem do arrependimento e do perdão dos pecados. Jesus nos chama ao arrependimento. Ele mostra por meio da lei que nós somos pecadores e também nos mostra que o pecado nos condena, o pecado nos causa a morte física e a morte eterna, mas Jesus veio para perdoar pecados. Jesus veio para livrar-nos da morte, livrar-nos do sofrimento, livrar-nos da condenação. Esta mensagem do arrependimento e do perdão dos pecados deve ser anunciada a todas as nações. Este é o recado muito claro e o mais importante de todas as mensagens é esta, de que todo pecador que reconhece que há o pecado em si e que ele é culpado e deveria sim ser condenado, deveria ser castigado, mas que confia que Jesus o livra deste castigo, dessa condenação, ele tem o perdão dos pecados. Quando Jesus, com sua morte, paga a nossa dívida, perdoa os nossos pecados, o sangue de Jesus, ele foi derramado em nosso favor, exatamente para nos lavar de nossa pecaminosidade, de nossa culpa. O pecado, ele é contra Deus, ele é contra o nosso semelhante, então todo esse pecado, ele foi pago por Jesus. E aquele que se arrepende dele e confia em Jesus, ele tem o perdão deste pecado. Então Jesus, ele cumpriu a sua missão aqui na terra, que foi trazer o perdão do pecado. E quando ele cumpre esta sua missão, quando ele termina a sua obra aqui na terra, então ele volta para o Pai. Ele volta de onde ele havia vindo. E ele deixa tranquilo a sua igreja, de que a igreja não fica sozinha, mas ela está com ele pela ação do Espírito Santo, pela palavra, onde a mensagem do Evangelho é anunciada, ali Jesus está presente, na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador que traz o conforto de Cristo para nós. E Jesus, então, ele conclui dizendo que ele vai voltar, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas isso não importa. O que importa neste momento é que esta mensagem do arrependimento e do perdão dos pecados chegue a todas as pessoas, para que as pessoas, ao conhecerem essa notícia e crerem nela, eles possam ter vida eterna, ou seja, quando Jesus voltar, elas possam voltar com ele para o céu também, ir com ele para o céu, para a casa do Pai, onde a Bíblia diz que lá há festa, lá há banquete, lá não há sofrimento, não há tribulação, lá há vida plena, a comunhão plena com Deus e perfeição total. Então, a ascensão nos convida, ou seja, nesse dia da ascensão, nós somos convidados a refletir sobre a vinda de Jesus, a sua obra em nosso favor e a sua volta, a sua ida ao Pai,
mas a sua segunda vinda para nos buscar a sua igreja, buscar aqueles que são salvos e condenar, mandar para o inferno, para o diabo e aqueles que estão lá, os que não creram. Mas nós não queremos ir para o inferno. Não há motivo para nós querermos estar longe de Deus. De todas as maneiras, Deus prova e mostra o seu amor e a sua presença, e não há motivo para nós não confiarmos nele, não há motivo para nós endurecermos o nosso coração a Deus, nós não reconhecermos que somos imperfeitos, que somos pecadores. Não há motivos para isso. Nós temos todos os motivos diante do chamado de Deus: arrependam-se dos seus pecados, aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós não conhecemos, ou seja, entreguemos a nossa vida, entreguemos o nosso fardo nas mãos de Cristo, porque Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter a paz, a alegria da salvação. Então esse é um dia de festa, é um dia muito especial para a igreja cristã, porque nós comemoramos a conclusão da obra da salvação. Nós celebramos aquilo que Jesus veio fazer aqui, conquistar, restabelecer a comunhão com Deus. E na ação do Espírito Santo, nós diariamente podemos falar com nosso Pai do céu, onde nós sempre oramos em nome de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, é por meio dEle que nós mantemos a nossa comunhão com a Trindade, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que esse dia seja maravilhoso para ti, que seja um dia de muita reflexão e de agradecimento, de louvor, como o salmista nos convida a louvar por tudo que Deus fez por nós, pela obra da salvação, mas também não esquecer da missão que Ele nos deu. Vão por todo mundo, sejam testemunhas destas coisas. Vamos concluir esta reflexão orando. Amado Pai, nós te louvamos por nos trazeres tão bela notícia de que Jesus concluiu a sua obra da salvação e ela foi em nosso favor e foi em favor de toda a humanidade. Nós te louvamos porque Tu nos chamaste, nos escolheste, apesar de todas as nossas imperfeições, nos chamaste a sermos testemunhas desta boa notícia. E nos alegramos por sabermos que Tu estás junto ao Pai no céu e lá por nós intercede até o dia em que retornarás para nos levar para junto de Ti. Aguardamos ansiosamente por este momento e Te pedimos, conserva-nos na fé em Cristo, confirma-nos na fé em Ti, para que assim possamos alcançar o prêmio da vida eterna. Pedimos também, Senhor, que nos abençoes em nossas tribulações, em nossas dificuldades. Muitas delas são por causa da nossa natureza pecaminosa, onde temos dificuldade de entender muitas vezes os Teus propósitos, onde andamos por caminhos que não são os Teus caminhos. Então, ajuda-nos, mostra-nos o caminho que devemos andar, que a Tua palavra seja para nós realmente uma luz que ilumina o nosso caminho. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão passando por enfermidades, também as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão passando por todo tipo de necessidade física ou espiritual, que em Tua misericórdia Tu possas acolhê-los, possas socorrê-los. Abençoa, Senhor, o irmão ou a irmã, seja criança, jovem, adulto, idoso que está nesse momento meditando na Tua palavra, irmão na fé ou aquela pessoa que ainda não Te conhece, que Tu possas gerar a fé nesta pessoa, então sob a Tua bênção. E de forma muito especial, abençoe a família Cel Paz, para que ela continue perseverando na fé, cada vez mais unida em torno da Tua palavra, vivendo a comunhão cristã com alegria. Nós oramos, Senhor, pedindo e agradecendo em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos também orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então, que nós possamos cantar: logo Jesus vem nas nuvens dos céus, os filhos seus buscar. Um abençoado dia. Fique com o Senhor.